Toma água, né? Dá uma hidratada que tá calor. Hoje nós vamos falar como que seria o final perfeito de Boku no Hero. O Boku no Hero que eu tô falando é da primeira temporada, que tem um Midori ali que todo mundo já conhece. Nós vamos falar um pouco dos vigilantes, mas o foco desse vídeo é para falar como que seria o final perfeito ali de Boku no Hero. Se você não me conhece, meu nome é Lucas, e aqui nesse canal nós vamos falar sobre séries, animes, tudo nesse universo que sai séries, filmes, animes, nós vamos falar aqui nesse canal. Então espero que vocês gostem. Não esquece de se inscrever, deixa um gostei e ativa o sininho. Lembrando, pessoal, a minha opinião e a sua opinião não vale de nada. Então, sem brigar aqui nos comentários, aqui a gente vai falar um assunto legal, mostrar ideias, falar o que poderia acontecer, sem brigar. Se você não gostou da minha opinião, deixa a sua opinião ali, sem julgar ninguém. E tá tranquilo, eu vou ler sua opinião, a gente vai conversar ali, trocar uma ideia e tá tudo bem. As únicas opiniões que valem é quem escreveu o anime mesmo. A gente aqui só fica como comentarista, como fãs. A gente assiste ali, dá nossas ideias e é isso. Perfeito? Então vamos lá. O Boku no Hero ele acabou ali. O Midoriya, com ele lutando contra o All For One, o Shigaraki, o Bakugou chega ali, o All Might perde todos os poderes. E o que eu queria dar foco nesse vídeo aqui é sobre o All Might. O All Might, cara, ele é a personificação da paz. Eles conseguiram fazer realmente o All Might parecer o símbolo da paz. Quando ele aparece, todo mundo já fica tranquilo porque a gente já sabe que ele vai resolver. Desde o primeiro episódio que ele apareceu ali, que ele só tinha 3 horas por dia para se transformar, ficar fortão e ir lá lutar, eu gostei demais do personagem. E também não só disso, mas dele sempre ficar sorrindo, ele sempre motivar, ele sempre falar que o herói tem que dar tudo de si, ir lá lutar, salvar as pessoas, ajudar as pessoas. Isso ficou muito inspirador, eu gostei demais. O que eu não gostei durante a série é que tiraram um pouco o foco do All Might. Ele começou nerfado, ele venceu o Nomu ali, venceu alguns vilões, lutou contra o All For One depois, mas só que ali, cada temporada eles iam desgastando mais ainda o All Might. E no final, que eles tinham uma chance ali pra transformar o All Might ali, fortão, tudo, devolver o poder pra ele. Pera aí que acabou minha luz. Vou ter que colocar o carregador, pera aí. Pronto, voltou a luz. E aí, o que eu tava falando? Lá no final do anime, eles tiveram a oportunidade de voltar o poder do All Might. Nossa, Lucas, mas como que eles poderiam voltar o poder do All Might? Sabe quando voltou a Eri? Eu sei que vocês vão falar, que todo mundo já falou que poderia ter rebobinado o poder dele, mas o anime, eles fizeram de tudo para não voltar o poder do All Might. Porque a Eri rebobinava o Midoriya, rebobinou o All For One lá, que ele voltou a ser criança, mas o All Might não poderia. Por que não? All Might, o símbolo da paz. E agora eu vou falar para vocês aqui, ó. Esse ponto aqui que é muito interessante, ó. Nesse episódio aqui, ó. Deixa eu expandir e mostrar aqui para vocês, ó. Nesse episódio aqui, ó, eles falam assim, ó, mas o Yagi era diferente. O Yagi é o All Might, certo? Deixa eu só. Ele mostra. Ele foi o único que ganhou uma consciência através do One for All, One for All. Aí ele fala, o recipiente que carrega a individualidade inata, ou seja, uma pessoa que já tem uma individualidade, não consegue aproveitar ele completamente. Transbordava e se distorcia, ou seja, quando a pessoa já tinha uma individualidade e ela recebia o One for All, ou seja, aquele poder transbordava no corpo da pessoa, porque ele já tinha uma individualidade. Por isso que reduziu a expectativa de vida e reduzia também a expectativa de vida do usuário que estava com o One for All. E aí ele fala, o Yagi conseguiu possuir o One for All por 40 anos, ou seja, o All Might ele foi o usuário do One for All que ficou com mais tempo utilizando esse poder. Por quê? Porque ele era o recipiente perfeito. Como o recipiente dele era vazio, o One for All preencheu tudo e se tornou a verdadeira individualidade dele. Aí ele fala aqui também, né, que esse poder chegou a uma pessoa que conseguiu evoluir ainda mais e que com o Midoriya despertou as outras individualidades. E por isso ia ter um custo para ele também. As palavras agora que manifestei, as individualidades dos antigos usuários. Aí eles complementam aqui também a One for All não pode mais ser passada adiante, e é isso que eu quero dizer. Beleza, eles sempre vão arrumando desculpinha para não poder voltar para All Might, certo? Deixa eu só tirar a tela aqui. Só que assim, o All Might, deixa eu voltar a minha iluminação, aí. Só que o All Might, ele não é uma pessoa normal, ele já possuiu o One for All. Vocês podem ver que até a aura dele fica ali. E o que eu acho que eles poderiam ter feito ali no final? Vamos lá, a Eri não poderia rebobinar o All Might com One for All? Tudo bem, concordo. O que eles poderiam fazer? Fazer a Eri rebobinar pelo menos o corpo do All Might. Restaurar ele ali sem as feridas, sem aquelas cicatrizes que ele tinha. Ele lutou ali contra o One for All. Só resetar o corpo. Beleza? E na hora que o Midoriya estava lá lutando, se esgotando, e ele ia desfazer das individualidades, ao invés dele desfazer delas, ele pegava o One for All, transferia para o All Might, porque o All Might não é uma pessoa comum. E ele foi
o receptáculo perfeito. E eles poderiam colocar assim, o roteiro é deles, eles poderiam escrever o que quiser. O All Might era a única pessoa que poderia voltar com o One for All, não poderia passar para outra pessoa, porque ele foi o recipiente perfeito. E como ele foi perfeito, poderia voltar para ele. E isso iria lembrar muito também o Escanor. O Escanor dos Sete Pecados Capitais, ele perdeu a graça e depois o Mael veio e devolveu para ele. E cara, e tá tudo bem, ninguém falou que não poderia devolver. Mas só que aqui eles foram colocando muitas coisas que não poderia devolver. Então, a Eri voltava, o corpo do All Might, saudável. O Midoriya não iria desfazer das individualidades, ele só iria transferir o One for All para o All Might. O Midoriya continuava lutando contra o Shigaraki e o All Might lutava contra o All for One. Foi muito da hora a luta do Bakugou ali contra o All for One, foi, mas cara, ele ficou rebobinando, virou um bebê, aí ele venceu o bebê. Cara, venceu não, né? Ele rebobinou que ele sumiu. O que eu acho que seria legal também, na hora que o Bakugou ali chegou no limite, ele sumiu o All for One, aí ele voltava. Aí poderia acontecer isso. O Midoriya vinha e passava o One for All para o All Might. O All Might conseguiria voltar na sua forma e os dois estariam no auge, o All for One contra o All Might. E eles lutariam e realmente o All Might venceria ele de vez. E depois eles poderiam continuar com a história, com o Midoriya ali vencendo o Shigaraki. Só que na hora que acabasse tudo, o All Might iria voltar ao normal, com o poder dele ali tudo, do One for All, e o Midoriya não iria acabar sem individualidade. Cara, esse final seria absoluto cinema. Eu fiquei tão animado dos caras tentarem reviver o All Might ali, fazer isso, fazer aquilo, que só ficou nas lembranças, porque todo mundo já fazia, todo mundo já falava do mangá, que não acontecia isso, que não acontecia aquilo, que o All Might não voltava, mas eu ali, nos últimos episódios, eu sempre achei que o All Might ia voltar, e não voltou. E olha essa cena aqui que legal. Deixa eu voltar aqui pra vocês. E aqui eles mostram um pouco do auge do All Might. O finalzinho do auge do All Might, vamos dizer. Tá, vários vilões ali em apuros, aí chega o All Might, dá um socão na nave, dá um smash aí agora, ele meio que abafa a nave. E você vê o que aconteceria se o All Might tivesse o poder dele. Eu acho que é por isso que eles nerfaram um pouco o All Might também, porque é muito roubado, é muito forte. Mas, pessoal, eu sei que o foco era no Midoriya, mas no finalzinho eles poderiam fazer isso. Colocar essa pitada aí no final do One for All de volta no All Might, ele lutando contra o All for One, no auge ali, sabe? Seria muito legal. Aí aqui agora o vilão pega e coloca umas bombas ali, estilo morcego, o All Might vai e se transforma, essa transformação aqui dele muito da hora, e aí ele pega agora e dá um Nebraska Smash, toma. Cara, que legal. Muito top. Um soco só, ele resolvia tudo. Então, pessoal, na minha opinião, eu acho que se o Boku no Hero terminasse assim, seria muito legal a gente ver o auge do All Might ali novamente, ele ficando forte, ele sendo o símbolo da paz. E o Midoriya ali continuaria com algumas individualidades legais. Ele poderia continuar sendo um professor normal também, com essas individualidades. Eles poderiam dar continuidade no anime ali, com o All Might, com o Midoriya, ou fazer um próximo anime com foco no All Might, contando outras histórias. Comente aqui o que você acha, como terminou, se você gostou do jeito que terminou, se você também achou legal essa minha teoria, que o All Might poderia voltar com os poderes, utilizando desses recursos aqui que eu falei, que eles poderiam muito bem ter feito, mas infelizmente não teve. Vamos esperar aí pelos vigilantes, vamos ver o que o All Might arruma lá, se a gente vai ter mais episódios assim dele salvando todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar, deixe sua opinião. E também não esquece de se inscrever, deixe um gostei, ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal.